Então, aí nós tínhamos assim, essa tabela com todos as regiões do país, o número de doadores, o número de habitantes e o percentual de doadores por habitante. E aí ele gostaria de saber em quais regiões deveria ser feita a intensificação de campanha. E aí ele dá as alternativas. Norte, as 5 alternativas aqui. E aí ele coloca que a campanha tem que ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Então, vocês vão olhar na última linha da tabela que o percentual de doadores por habitante do país é de 1,9%. Então, ele vai ter que intensificar essas ações nos estados onde esse valor, o valor encontrado, percentual, for menor ou igual a 1,9%. E aí aqui na tabela a gente já consegue ver que as três primeiras regiões são as regiões que condizem com essa condição, né? Então a região Nordeste tem 1,5%, a região Norte 1,5% e o Sudeste 1,9%. Então essas 3 regiões são as que têm menor ou igual percentual em relação ao país todo. Então, é uma questão simples, é só uma análise de tabela de valores, e aí por isso que eu volto a lembrá-los de que o ideal na prova de matemática é que vocês tentem fazer uma leitura meio geral primeiro, dar uma olhada em todas as questões, porque dentre as questões sempre vai ter uma questão mais simples, uma questão mais fácil de resolver, e essas você pode resolver mais rapidamente. Então, vai dando uma olhada com calma na prova, lê a questão, verifica se você é uma questão que você tem facilidade, já resolve logo. Não tem facilidade, também não demora muito. Passa para a próxima e depois volta, para você poder ver a prova inteira. Então, nessa situação aqui não tem cálculo, é só verificar quais são as regiões que têm o percentual menor ou igual a 1,9. Passa para o próximo, Douglas. Tem mais uma linha. Então, a resposta correta, alternativa B, que contém as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, como a gente viu lá na tabela. Então, tem muito exercício no Enem que é só análise de tabela. Então, a gente só precisa tomar cuidado e prestar bastante atenção na hora de fazer essa análise. Ok? Então, a resposta correta, alternativa B, regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Então, vamos lá, pessoal. A segunda questão é do Enem de 2017. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$18 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de, e aí as 5 alternativas. Então, uma questão aí, ele está apresentando para a gente a história, né, do suco de frutas e o valor que ele paga na polpa de cada fruta. E aí informando que teve um aumento numa das polpas para que o preço final do suco não seja alterado, já que uma polpa aumentou, ele está sugerindo, pedindo ao fornecedor que dê um desconto na outra polpa para que ele não tenha prejuízo. Então a ideia é, a polpa de acerola aumentou, então a polpa de morango deve ter um desconto. O seu valor deve ser descontado para que ele consiga manter o preço. Vamos ver, então, como desenvolver essa ideia. Então, é uma questão que envolve o uso de frações aí. Então, ele está trazendo aí 2/3, 1/3. É uma questão envolvendo proporção e frações. E frações, se a gente for analisar, é um assunto do ensino fundamental. Não é um assunto do ensino médio, né? Nós não estudamos frações no ensino médio. Só que supõe-se que os alunos todos tenham estudado fração no ensino fundamental, já saibam mexer com isso, claramente, e por isso ele pode ser cobrado tranquilamente na prova, mesmo não sendo um assunto de ensino médio, porque é um assunto de base.
que você utiliza em qualquer outra temática dentro do ensino médio, e mesmo em outras áreas, você pode ter a necessidade de trabalhar com fração. Então, é importante você ter atenção durante a resolução, porque mesmo sendo uma temática de ensino fundamental, pode ser uma temática que confunde e que pode gerar o erro. O custo do suco é calculado de forma proporcional à quantidade de polpa que foi utilizada para fazê-lo. Dessa forma, como foi usado 2/3 da polpa de morango, deve-se usar essa mesma fração sobre o preço total da polpa, para calcular o valor de custo que foi gasto com o suco, e a mesma coisa com a acerola. Então, o que acontece? Ele usa 2/3 da polpa de morango, ele não usa o pacote todo. Então, na hora de calcular o valor do suco, você vai usar como base de cálculo não o valor da polpa toda, mas o valor proporcional que ele usou. Então, se ele usou 2/3, você vai calcular 2/3 da polpa de morango. A mesma coisa vai acontecer com a polpa de acerola. Se a polpa de acerola ele está trabalhando com 1/3 dela, na hora de calcular o preço, você vai calcular 1/3 do valor da polpa de acerola. Dessa maneira, você vai estar calculando o preço exato, diretamente ligado àquilo que você gastou. Vamos no próximo, Douglas, por favor. E aí vai aparecer os cálculos para vocês, tá? Na primeira linha, então, eu coloquei 2/3 de R$ 18, porque a polpa de morango custa R$ 18 e ele vai usar 2/3 para fazer o suco. 2/3 de 18, vocês estão vendo aí esse Dzinho que eu escrevi, e na sequência, esse D foi transformado em multiplicação. Porque sempre quando a gente vai calcular a fração de alguma coisa, o cálculo vai envolver uma multiplicação. Então, se eu calculo 2/3 de alguma coisa, eu vou calcular 2/3 vezes essa alguma coisa. Ah, eu quero saber quanto que é 2/5 de 40. Então, você vai fazer 2/5 vezes 40. É a mesma ideia da porcentagem. Ah, eu vou calcular 25% de 100, 25% de 90, 25% vezes 90. Esse D sempre vai transformar em vezes. No caso aí, 2/3 de 18 vai ficar 2/3 vezes 18. Pela regra de multiplicação de fração, esse 18 vai multiplicar única e exclusivamente o 2. Então, a parte de cima da fração que vai multiplicar o 18. 2 vezes 18, 36. A parte de baixo vai se conservar. E aí a gente vai ficar com 36 sobre 3. Fazendo aí uma divisão, porque 36 sobre 3, a gente teria que simplificar ou, no caso, fazer uma divisão. 36 dividido por 3 dá 12. Então, quer dizer que o custo para fazer a parte de morango do suco, né, que usa 2/3, equivale a R$ 12. Então, só o morango custa R$ 12. A acerola, 1/3 de 14,70. Isso é igual a 1/3 vezes 14,70. Mesma coisa que aconteceu em cima, o 14,70 vai multiplicar pelo 1 só. Então, vai ficar 14,70 sobre 3, e isso vai dar 4,90, que é o valor da acerola. Aqui a gente está usando uma regrinha, né, que a gente costuma falar muito no ensino fundamental, onde eu vou estar pegando o meu número e multiplicando ali na fração. Eu multiplico pelo número de cima e divido pelo número de baixo. Por isso que eu multipliquei o 2 com o 18, multipliquei o 1 com o 14 e dividi pelo 3, que é o que está embaixo. Segue sempre essa linha, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Logo, o custo original do suco seria R$ 12 da parte do morango, R$ 4,90 da parte da acerola. Esse suco custava, então, R$ 16,90. Então, esse preço de R$ 16,90 era o preço original do suco, a parte morango e a parte acerola. No entanto, o que vai acontecer agora? Ele vai ter uma alteração no valor da polpa de acerola. A polpa de acerola vai aumentar. Então, para que não haja alteração no preço final do suco, o preço do custo precisa permanecer constante. Então, eu tenho que manter esse custo de R$ 16,90. Não posso alterar esse valor. Só que a polpa de acerola aumentou. Ela saiu de R$ 14,70 e foi para R$ 15,30. Então, vamos ver agora quanto que vai ser a parte da acerola com esse novo preço. Então, a acerola era utilizado 1/3, 1/3 de 15,30.
como nós vimos no exemplo anterior, 1/3 de 15,30 vai ficar 1/3 vezes 15,30. 1 vezes 15,30 vai continuar 15,30. E aí nós vamos dividir 15,30 por 3. Fazendo essa divisão, R$ 5,10. Então quer dizer que agora, pelo novo valor da polpa de acerola, ela está saindo aí num custo de R$ 5,10. Como eu não quero alterar o valor original do meu suco, que era R$ 16,90, e agora a acerola está indo para R$ 5,10, então eu tenho que o morango vai ter que custar, o custo do morango vai ter que sair a R$ 11,80, como vocês vão observar nessa última linha aí. R$ 16,90, que era o preço original, menos R$ 5,10, que é o novo preço da acerola. Restando aí R$ 11,80. Então, o que vai tocar para o morango precisa sair num custo de R$ 11,80. Ok? O que acontece agora? Eu sei que a polpa do morango, então, o valor, o custo dela tem que sair a R$ 11,80. Esse valor de 11,80 não é o valor total da polpa, é o tanto que eu vou usar para fazer o suco, é o preço da parte que eu vou usar para fazer o suco. Então, eu sei que a polpa original de morango custava R$ 18,00. Só que esse preço tem que diminuir, porque se não diminuir esse preço, não tem como manter o mesmo gasto que ele tinha antes, já que a polpa de acerola aumentou. Como eu não sei qual vai ser o novo valor da polpa de morango, eu vou chamar por enquanto de X. Todo mundo gosta de X, né? Matemática a gente gosta muito de X. Então eu vou chamar a minha polpa de morango, o valor total dela, de X, porque eu ainda não sei quanto que ela vai custar. Esse valor que eu encontrei, de 11,80, ele é o valor depois que a gente já aplicou o percentual, a fração nele. Ele já é o valor proporcional do morango. Então, na verdade, foi aplicada aquela fração de 2/3 em cima do valor total do morango, e aí chega-se no valor de 11,80. É isso que teria que acontecer. 11,80 é o valor depois que você já separou ali as partes, né? A parte só do morango seria 11,80. Então, matematicamente, como é que eu vou representar isso, né? Então, vejam aí a última linha. Matematicamente, temos então que 2/3 de x igual a 11,80. Então, 2/3, que é o que está na pergunta do problema, que é a quantidade de morango. X é o valor novo da polpa de morango, que eu ainda não conheço, é o que eu estou tentando descobrir. E aí eu sei que esse 2/3 de x tem que chegar no resultado de 11,80, que é tudo que eu posso gastar com o morango. Eu só posso gastar 11,80 com morango. Ok? Fazendo a resolução acima, encontrei o novo valor da polpa de morango. Então vamos a essa resolução. Então nós tínhamos lá 2/3 de x igual a 11,80. Como eu falei para vocês, né, esse d vai se transformar numa multiplicação. Então vai ficar 2/3 vezes x igual a 11,80. Como nós falamos nos casos anteriores, o número de cima, só ele multiplica pelo termo de quem eu estou tirando a proporção. Então, no caso, vai ficar 2x sobre 3 igual a 11,80, né? 2 vezes x, 2x. Esse 3 aí que está dividindo, né? 2/3, eu vou passar ele para o outro lado. Como ele estava dividindo, quando eu passo para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, nós vamos ter 2x igual 11,80 vezes 3. Então, lembrem-se que numa equação, quando a gente muda um número de lado, nós vamos mudar a operação que estava sendo efetuada. Esse 3 ele estava na parte de baixo da fração, então ele era divisão. Quando eu passo ele para o outro lado, ele passa multiplicando. 11,80 vezes 3 é 35,40. Agora é a vez de eu passar o 2 para o outro lado. O 2 que está acompanhando o x. Esse 2 que está acompanhando o x, ele multiplica nesse momento. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo, como ele está mostrando aí com o mouse. E aí nós vamos ficar com 35,40 dividido por 2. 35,40 dividido por 2 é 17,70. Muito bem.
Dessa forma, o que vai acontecer? Agora vai acontecer que eu descobri que essa apresentação que os meninos estão fazendo tinha um erro. Eu arrumei na que está aqui comigo, mas não avisei para eles que tinha um erro. Pode passar para o próximo, Douglas, que essa parte aí está errada. Eu já arrumei. Dessa forma, a polpa de morango, ela deve custar agora R$17,70, que foi o valor que a gente calculou. Esse foi o último cálculo que a gente fez. R$17,70. No começo, essa polpa custava R$18. Para eu manter o preço dela, manter o gasto que eu tinha com o suco, com o aumento da acerola, eu vou ter que diminuir na polpa de morango. Se ela era 18, foi para 17,70, eu tive uma redução de 30 centavos, né? Um desconto de 30 centavos. Dessa maneira, a minha resposta correta é a alternativa E. Então, lá nas alternativas da questão, na alternativa E, ele fala de um desconto de 30 centavos. Quer ver? Aí, muito obrigado. Então, aqui vocês vão ver que tem uma alternativa E, porque o que ele quer saber não é o novo preço da polpa de morango. Ele quer saber quanto tem que reduzir para poder manter o valor do suco. Quanto que tem que reduzir na polpa de morango para poder manter o valor final do suco. Então, por esses cálculos que a gente fez, a gente observa que ele tem que reduzir 30 centavos. Essa questão ela é considerada uma questão fácil por conta do conteúdo que é abordado, que é um conteúdo de ensino fundamental. Mas é uma questão que precisa de atenção. A próxima questão é do Enem do ano passado, Enem 2019. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar sua famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, ele chama F, arestas A e vértices V. V mais F igual a mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? E aí vem algumas alternativas, e a figura foi repetida aqui. Vocês podem ver, é um tijolo, como se fosse um tijolo. Então ele tem um formato de um poliedro, que a gente fala, que eu vou explicar já já o que é o poliedro. E imaginem mesmo um tijolo, ela está bem perfeita. E aí ele quer que a gente encontre uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas dessa figura. Ok? Então, essa questão é uma questão envolvendo geometria espacial. Como eu falei para vocês no início, toda aula vai ter alguma questão de geometria, porque geometria é cobrado em todos os anos no Enem. Não teve prova do Enem que não teve questão de geometria. E nesses últimos anos, principalmente geometria espacial, tem no mínimo uma questão. Na prova do ano passado, que eu observei, eu olhei a prova muito por cima, né? Eu fui retirando as questões, mas eu não prestei atenção na prova inteira. Mas aí, foi a hora que eu fui procurar, eu vi pelo menos umas 4 questões de geometria. 4, 5. Então, de geometria espacial tinha bem umas 3. É uma temática muito comum de cair no Enem, sempre cai geometria espacial. E aí, o principal problema que as pessoas, às vezes, que as pessoas apresentam com a geometria é que eles costumam cobrar questões envolvendo fórmulas. Fórmulas, principalmente questão de volume. E aí tem que saber a fórmula de cor, porque o Enem não fornece a fórmula. Nesse caso específico, ele está trabalhando com uma relação que existe em geometria espacial, que é a chamada relação de Euler. Escreve Euler ali no começo, mas a gente fala Euler. Foi um matemático holandês, Leonhard Euler, e ele desenvolveu diversos trabalhos na matemática. Ele é um matemático de extrema importância. Ele trabalhou em geometria, trabalhou em álgebra, trabalhou em aritmética, ele fez muita contribuição durante o século XVII. Nessa questão, a proposta é verificar uma relação entre vértices, faces e arestas de um poliedro não convexo.
Para eu poder explicar isso para vocês, eu coloquei aqui nessa apresentação uma pequena revisão de geometria espacial, porque eu acredito, na verdade, que alguns não tenham estudado geometria espacial ainda. Nós, aí no IFAC, eu trabalhei essa temática ano passado, com o quarto ano, mas as turmas de 3 anos, eu não lembro onde que ficou esse assunto. Pode ser que vocês estudem agora no terceiro ano. Depois eu posso até disponibilizar para vocês um pouco do material que a gente usou ano passado com o quarto ano, né? Eu tenho umas apresentações sobre geometria espacial, posso colocar lá no Classroom para vocês estarem complementando. Então aqui eu vou tentar dar uma resumidinha para vocês desses tópicos de geometria espacial. Começando então com o que é poliedro, né? Ele está falando lá no exercício que ele tem um poliedro. Chamamos de poliedro os sólidos geométricos formados pela união de 4 ou mais polígonos. Então, poliedro é uma figura espacial, é uma figura em 3 dimensões. Então, pode-se dizer que tudo que existe no nosso mundo, tudo que nós temos à nossa volta, são figuras 3D, são figuras em 3 dimensões. Em contrapartida, a gente tem as figuras planas, que são as figuras em 2 dimensões só, que seria só um lado das nossas figuras tridimensionais. Então, os poliedros, eles são formados por arestas, que são as linhas que formam o poliedro, os segmentos de reta que formam esse poliedro. Nós temos os vértices, que são os pontos onde esses segmentos se encontram, formando as quinas da figura. E a gente tem as faces, que são os polígonos que formam os poliedros. Então, para vocês terem uma ideia, né, a figura ali era um tijolo, aquele tijolo é um poliedro, é aquele formato lá. Se vocês quiserem tentar visualizar melhor, imaginem uma caixa. Eu, por exemplo, nesse momento aqui, vou mostrar para vocês um exemplo de um poliedro. Deixa eu aproveitar que eu não estou na apresentação e vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a minha câmera liga. Isso. Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Uma coisa bem legal, bem gostosa. Tá. Isso daqui é um poliedro. Né? Isso que vocês estão vendo aqui é um poliedro. Esse poliedro a gente chama de paralelepípedo. Então, o formato de caixa é um poliedro. E aí, todo poliedro, ele é uma figura em 3 dimensões, e ele é formado por arestas. O que são arestas? Arestas são as linhas que formam o poliedro. Então, aqui onde eu estou passando meu dedo, é o que a gente chama de aresta. Depois a gente tem os vértices. Os vértices são aqui, ó. Essa quinazinha aqui, essa outra, aqui em cima que está amassado, que eu deixei cair no chão, amassou. Essa outra aqui, isso aqui são os vértices. E as faces, isso é uma face, isso é uma face, outra face, e essas são as faces. As faces são formadas por polígonos. O que são os polígonos, né? Só para revisar, isso são polígonos. Polígonos são figuras planas. Então vocês observam, triângulo, quadrado, pentágono, todas essas figuras aqui a gente chama de polígonos, que são figuras formadas por segmentos de reta, pedaços de reta. Os poliedros são formados pela união de 4 ou mais polígonos, formando uma figura tridimensional. E aí, só para vocês terem uma noção, aqui eu coloquei umas imagens de poliedros. Então, todas essas figuras aí que a gente costuma ver no nosso dia a dia são exemplos de poliedro. Então, a primeira figura, o cubo mágico, que muitos de vocês adoram, vivem brincando aí, ele é um exemplo de um poliedro, né? É o cubo. Essa figura segunda do meio é um cristal de quartzo. Ele é encontrado assim na forma bruta dele na natureza, ele tem o formato de um poliedro. Do lado do cristal de quartzo, vocês estão vendo aí uma outra figurinha estranha, né? Parece um bicho. Isso é um vírus. É um vírus bacteriófago. Um vírus que come bactérias. Ele tem o formato de um poliedro na cabeça dele. É o formato de um poliedro. Aqui embaixo, a primeira figura da segunda linha, vocês devem conhecer muito bem, é muito famosa, né? São as pirâmides de Gizé, no Egito. A pirâmide é um tipo de poliedro também. E do lado dela tem uma pirâmide, a pirâmide de Kukulcán, que fica no México. Então, são figuras, exemplos de poliedros. Então, vocês podem ver que no nosso dia a dia nós somos cercados por esse tipo de figura. E aí eu expliquei para vocês, essas figuras são formadas por faces, arestas
e vértices. Todos os poliedros apresentam essas três características: faces, arestas e vértices. Lá no enunciado, ele fala em poliedros convexos e não convexos. Então, deixa eu explicar para vocês o que é, para vocês entenderem. Os poliedros convexos e não convexos, o que diferencia eles está apresentado aí na figura que eu coloquei. Um poliedro convexo, você pega 2 pontos desse poliedro, 2 pontos dentro dele. Você consegue ligar esses 2 pontos por uma linha reta sem sair de dentro do poliedro. Então, qualquer 2 pontos que você marque nesse poliedro, você consegue ligar ele por uma linha reta sem sair de dentro do poliedro. Agora, olhem do lado direito os poliedros não convexos. Em alguns livros vai aparecer a palavra côncavo. Pode aparecer também a palavra côncavo, é sinônimo. Mas a gente costuma usar mais não convexo para os poliedros. Vocês olharem aí o primeiro, que tem um formatozinho de um U, mais ou menos, né? O ponto R e o ponto U. Quando a gente passa uma linha reta, no meio tem um buraco. No meio a reta sai de dentro do poliedro. Então esse poliedro não é convexo. A mesma coisa acontece com o de baixo. Então, poliedros não convexos, você sempre vai ter esses buracos aparecendo aí por dentro deles. Eles vão ter partes abertas, eles vão ter cruzamento de linha. O poliedro convexo, não. Você consegue, então, marcar 2 pontos nele, ligar esses 2 pontos sem sair de dentro da própria figura. No poliedro convexo, não. Vai ter algum ponto que, quando você ligar, 2 pontos, que quando você ligar, você sai de dentro da figura. Que é o que acontece com aquele nosso tijolo, lá do enunciado. Ele tem aquela parte de cima dele, que é um buraco, forma aquele buraco em cima. Então, ali é um pedaço que está fora da figura. Então, por isso que aquela figura é um poliedro não convexo. Então, ó, vocês observem aí, que eu estou sem a caneta, não dá para eu fazer a marquinha, mas imagine que você tivesse um ponto dentro desse buraco aqui do tijolo, um ponto nessa parede aqui do lado esquerdo, a que está mais afastado, e tivesse que ligar com outro ponto aqui do outro lado, esses pontos iam se ligar em linha reta sem passar por dentro do poliedro. E eu estou passando por essa parte aí que é o buraco, a parte vazia. Por isso que ele é não convexo. Vamos agora responder propriamente, né? Depois dessa minha pequena explicação. Então, nós vamos imaginar o seguinte. Vamos considerar, nesse momento, como se não tivesse esse buraco aqui em cima do meu tijolo. Como se ele fosse um tijolo sem buraco. Ou, por exemplo, como se ele fosse essa minha caixa aqui. Então, se vocês tiverem alguma coisa parecida com isso que eu estou segurando aqui, vocês podem utilizar para te ajudar a visualizar melhor. Então, eu vou considerar essa figura, esse poliedro, chamado de paralelepípedo retângulo. Ele é um paralelepípedo. E aí, o que a gente tem nesse paralelepípedo? Como eu falei para vocês, ele tem faces, vértices e arestas. Primeiro, quantas faces ele tem? Vamos considerar, então, esquece o buraco que está ali em cima, por enquanto. Quantas faces ele tem? Pela minha caixinha aqui, dá para a gente ver. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse paralelepípedo tem 6 faces, todas em formato de retângulo, que é o que eu coloquei ali na primeira linha. 6 faces. Quantos vértices ele tem? Bom, vértices são essas quinas, né? Então, a gente tem aqui à frente 1, 2, 3 e 4. Atrás, 5, 6, 7 e 8. Então, vocês vão ver aí pela minha imagem, e vocês conseguem visualizar pela imagem também que está aí, ele tem 8 vértices, que são as quinas da minha figura. Por fim, quantas arestas tem a figura? Bom, vocês sabem que essa figura aqui ela é formada por retângulos, né? Então, estou imaginando ela aqui deitada. Na parte de baixo, a gente tem 1, 2, 3, 4 arestas que formam essa parte aqui. 1, 2, 3, 4. Na frente dela,
uma, duas, três, quatro. Então, ela tem mais quatro. 4 e 4 são 8. E aí tem a parte que liga a parte da frente e a parte de trás. 8, 9, 10, 11 e 12. Então, uma caixa como essa daqui, como o nosso tijolo aí, descontando, não pensando no buraco, pensando no tijolo completo, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Ok? Agora a gente vai pensar só no buraco, naquele buraco que está em cima do nosso tijolo. E o que, que aquele buraco vai apresentar, né? Primeiro eu comecei pela face. E aí vocês têm aí a figura que vocês podem olhar. Não vou voltar a figura, para não ficar indo e voltando a apresentação, mas aí vocês têm as faces daquele buraco. Então tem quatro em volta, né? Ele é formado por 4 retângulos em volta, mais a parte do fundo, porque aquele buraco é como se fosse uma caixa aberta, né? Ele é aberto em cima. Então você vai ter as 4 laterais mais o fundo, ou seja, você tem 5 faces, porque a parte de cima dele é aberta. Vértices. Como aquele buraco ele é retangular, então ele tem o mesmo formato da figura completa, então ele vai ter a mesma quantidade de vértices. Ele vai ter 4 vértices embaixo e 4 vértices em cima. Então ele vai ter um total de 8 vértices. E a mesma coisa a quantidade de arestas. Ele tem as 4 arestas do fundo, embaixo, as 4 arestas de cima, da parte aberta, e mais as 4 arestas que ligam a parte de cima na parte de baixo. Então, ele tem um total de 12 arestas. Então, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas do buraco é igual do tijolo completo. Dessa forma, a gente vai ter um total, né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: aquele tijolo, ele é daquele jeito, ele é o buraco mais a parte sólida. Então, qual é o total de arestas, qual o total de faces, qual o total de vértices que ele tem? Somando tudo, ele vai ter 11 faces, 16 vértices e 24 arestas. Tranquilo? Lá nas alternativas, na pergunta, ele está querendo que você encontre uma fórmula que relacione vértices, arestas e faces. Se a gente olhar todas as alternativas que aparecem lá, nas alternativas ele está mostrando uma soma entre vértices e faces. Então está sempre V mais F igual a e mais alguma coisa. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que somar V e F, que é vértices e faces, para chegar na relação. Como nós temos 16 vértices e 11 faces, somando esses dois, a gente chega num valor de 27. Então, vértices mais faces dá 27. As arestas são o número de 24. Para eu alcançar a mesma quantidade de vértices mais faces, está faltando aí 3 unidades. Dessa forma, então a relação que existe nesse poliedro tem que ser V mais F igual A mais 3, porque o V é 16, o 11 é o F, o A é 24. Então, 16 mais 11, 27. 24 mais 3, 27. Então, a alternativa correta, alternativa E. A alternativa E dá a resposta que a gente precisa. A relação é V mais F igual a mais 3. Aí o Douglas está voltando ali. Marrom, aí. Alternativa E. V mais F igual a mais 3. Então, essa é a resposta correta. Tranquilo, pessoal? Não sei se vocês já estudaram geometria espacial, né? Depois que a gente já estudou, eu imagino que o pessoal ano passado, por exemplo, do quarto ano, que a gente tinha estudado esse conteúdo, não tiveram dificuldade de fazer essa questão, porque a gente falou muito dessas relações e tudo mais. Mas quando a gente não tem estudado ainda, pode ser que seja difícil de entender no começo. Então, por isso que eu fiz até essa revisão aí, passei um pouco mais de coisas aí para vocês entenderem a resolução.
Ok? Tranquilo? Vamos para a quarta questão, então. Quarta questão, também do Enem do ano passado. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo em dias, com 1000s, e h a altura da planta em centímetro. A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dias, com 1008s, ela alcançará a sua altura máxima? E aí as alternativas. Eu comi um S aí, não se abalem com isso. Dias. Nessa questão, nós temos que descobrir quantos dias levará para que a planta chegue à altura máxima de 40 centímetros após ser colocada à venda. Vale lembrar, então, que quando a planta é colocada à venda, ela já tem 30 centímetros. E a gente quer saber, a partir desse momento, quantos dias vai levar para ela chegar na altura máxima, que é 40 centímetros. Ou seja, quantos dias vai levar para que essa planta aumente 10 centímetros. E aí uma importante observação é que o crescimento de uma planta, não só de plantas, mas de outros animais e o próprio crescimento populacional humano, ele não é uma função linear, uma coisa proporcional, que vai aumentando assim a mesma quantidade ou proporcionalmente dia após dia. Ele não tem esse acompanhamento. Vocês vão poder observar, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, o comportamento da contaminação do coronavírus já foi mostrado muitos gráficos mostrando. Aquilo ali é um exemplo também parecido, não é a mesma coisa desse daqui do crescimento da planta, mas aquilo mostra uma função que não tem um crescimento linear. Ela não é uma reta que vai crescendo proporcionalmente. Ele é uma curva que vai aumentando, levando em consideração outras características. No caso aqui, o crescimento da nossa planta, ele tem um crescimento logarítmico. Então, é uma curva bem diferente. E eu poderia ter trazido o gráfico. Até esqueci de ter colocado aqui, só para vocês verem como é que é o gráfico de uma função logaritmo. Ele cresce como uma curva e bem diferente das retas que a gente está acostumado a ver. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar uma propriedade fundamental do logaritmo, que eu coloquei aí no próximo slide. Então, o que é o logaritmo? Ele é uma ferramenta importante não só para matemática, ele tem aplicações em outras áreas também. E ele foi criado numa tentativa de facilitar os cálculos com números muito grandes que existiam no passado. Só que hoje em dia, como a gente tem calculadora, que ajuda bastante nos cálculos, o logaritmo acabou caindo em desuso, né? O logaritmo é uma coisa antiga, ele foi criado lá no século XVII, que começou. Então, ele já foi bem mais utilizado do que ele é hoje. Como que a gente trabalha com logaritmo? Bom, primeiro a gente considera dois números. Vamos considerar aí dois números reais, positivos. Não se trabalha com número negativo em logaritmo. A e B, dois números quaisquer com A diferente de zero. Isso é importante, a base não pode ser zero. O logaritmo de B na base A é o número x, C somente C, A elevado a x for igual a B. Essa definição aí é a definição clássica, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, aí vocês vão conseguir ver melhor. Mas a ideia é essa aqui. Logaritmo de B na base A é igual a x. Então isso significa o quê? Que A elevado a x é igual a B. Esse A que vai aqui embaixo no logaritmo, a gente dá o nome de base. E ele tem que ser diferente de zero, ele nunca pode ser zero esse número. Esse B que vai aqui em cima, ele recebe o nome de logaritmando. Ele pode ser qualquer número desde que seja positivo. E esse x, que está aqui depois do igual, que seria o nosso resultado, ele é o que a gente chama de logaritmo. A gente vai ter ali um exemplo numérico para a gente tentar visualizar melhor. Só que para trabalhar com logaritmo, a gente tem que estar bem seguro
no trabalho de potenciação. A gente usa muito potenciação quando mexe com logaritmo, tá? Então, aqui, primeiro exemplo. O logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2. Por quê? 6, que é esse número que está aqui embaixo na base, elevado a 2, elevado ao quadrado, é igual a 36. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Por quê? 2, que é esse número que está aqui na base, elevado a 5, que é o número que está depois do igual, é igual a 32. Então, essa dinâmica do logaritmo, essa forma inicial aí, ela sempre se mantém. Esse número que está na base, elevado ao número que está depois do igual, dá como resultado o outro número que está dentro do logaritmo. Então, quando eu escrevo logaritmo de 32 na base 2, igual a 5. Por que eu escrevo essa igualdade? Porque 2, que está aqui embaixo, elevado a 5, e aí, como eu falei, vocês têm que ser craques em potenciação. O que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 5? Nunca será nessa vida, pelo amor de Deus. 2 elevado a 5 não é 2 vezes 5, não façam isso. Não, eu mando matar vocês. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você vai pegar o 2 e vai multiplicar 5 vezes por ele mesmo. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32, que é o número de pessoas que tem na nossa sala hoje. 32 pessoas. 2 elevado a 5. A mesma coisa no exemplo anterior. 6 elevado a 2. 6 vezes 6, 36. Terceiro exemplo. Logaritmo de 1 na base 15 é igual a 0. Por quê? 15 elevado a 0 é igual a 1. Vale lembrar, é uma propriedade de potenciação, todo número elevado a 0 é igual a 1. E aqui eu explico sobre isso, né? Então é sempre o número da base elevado a esse número que está depois do igual. Essa é a definição básica de logaritmo. Para chegarmos ao valor que o problema nos pede, teremos que calcular quantos dias levará para a planta chegar a 30 centímetros, momento em que ela é posta à venda, e depois a 40 centímetros, que é a altura máxima. O que procuramos é a diferença entre essas duas datas. A fórmula, ela calcula somente do momento em que a planta começou a brotar até o momento que ela chegou numa determinada altura. Então, vai passando os dias e vai aumentando a altura. Para eu descobrir quantos dias demorou de quando ela foi colocada à venda até quando ela chegou na altura máxima, eu vou ter que calcular qual era a altura dela, quantos dias tinham passado quando ela foi colocada à venda e quantos dias se passaram até ela chegar na altura máxima. E ver aí a diferença entre essas duas quantidades de dia. Para calcular, a gente vai usar a fórmula que está lá no início do problema. Então, eu trouxe ela aqui de novo, que é a fórmula que foi dada no enunciado. E aí, o que vai mudar? Bom, eu quero saber quantos dias demorou para a planta chegar em 30 centímetros, que foi o momento que ela foi colocada à venda. Então, eu vou pegar aquela fórmula e, no lugar do H, que é a altura, eu vou substituir por 30. E aí, eu vou descobrir quantos dias levou para ela chegar nesse valor. Então, acompanhe aí o que eu coloquei em branco, né, em cinza, sei lá, que é o início. H igual 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2. Aí esse H eu troco ele pelo número 30. 30 igual a 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2. Eu vou inverter a posição da equação aqui, colocando o logaritmo para o lado esquerdo. Só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá, pessoal? Isso daí não vai causar nenhuma alteração, porque eu estou trocando todo mundo de lado. Primeiro, então, eu vou inverter o lado da equação, para ficar melhor de enxergar. E aí, o que eu vou fazer? O 5 está multiplicando o logaritmo, né? Vocês observam aí. 5 vezes logaritmo de 2. Esse 5 está multiplicando, eu vou pegá-la e vou passar ele para o outro lado. Vou passar ele para o outro lado. Como vocês já falamos disso em outra questão, mudei de lado, vai mudar a operação. Se o 5 estava multiplicando, quando eu passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, como que vai ficar? 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2, igual a 30.
Pega o 5, joga para o outro lado. Logaritmo de t mais 1 na base 2, 30 dividido por 5. O 5 multiplicava, vai para o outro lado, dividindo. 30 dividido por 5 dá 6. E aí a gente vai precisar desse resultado. Agora, nós vamos aplicar a propriedade fundamental do logaritmo. Então, foi aquela que nós vimos lá nos exemplos. O número que está na base do logaritmo, ele vai ser elevado ao número que está depois do igual. Então, vejam, logaritmo de t mais 1 na base 2 igual a 6, que foi o que a gente encontrou no slide anterior, né? 30 dividido por 5. Agora, esse 2 que está aqui embaixo vai juntar com o 6. Só que o 6 vai virar o expoente dele. Então, vai ficar t mais 1 igual 2 elevado a 6. E eu tirei o parênteses, tá? Quando o logaritmo some, o parênteses de t mais 1 some junto. T mais 1 igual a 2 elevado a 6. Aí eu tenho que calcular. Quanto é 2 elevado a 6? Volto a lembrá-los, não façam 2 vezes 6. Se vocês fizerem isso, vocês são pessoas que vão ter um curto tempo de vida. Não errem potenciação, porque potenciação não pode errar. 2 elevado a 6, você vai multiplicar o 2 6 vezes. Isso vai dar 64. Pessoal de informática, lembre aí dos binários, potência de 2. Os binários. Agora a gente vai passar o 1 para o outro lado, esse 1 que está do t mais 1. Como ele estava somando, vai para o outro lado subtraindo. 64 menos 1, 63. Dessa forma, temos que a planta leva 63 dias para alcançar 30 centímetros de altura. Na sequência, faremos os mesmos cálculos para saber quantos dias levará para a planta chegar a 40 centímetros. Então, primeiro a gente descobriu 30, agora a gente vai descobrir 40, para saber quantos dias são. Nós vamos usar o mesmo método, tudo igualzinho eu fiz no exemplo anterior, só que ao invés de 30, eu vou colocar 40 na fórmula. Então, vai ficar h igual 5 vezes logaritmo de t mais 1 na base 2. No lugar do h, entro 40. 40 igual 5 vezes log de t mais 1 na base 2. Aí vocês vão observar, eu arrumei aqui a posição, né? 5 vezes log de t mais 1 na base 2 igual a 40. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado. Se ele era vezes, ele passa dividindo. 40 dividido por 5, 8. Então, passa para o próximo, por favor. Fiz a divisão aí do 40 pelo 5. O 5 que estava multiplicando o logaritmo foi para o outro lado dividindo. E aí 40 dividido por 5 dá 8. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no exemplo anterior. Que é tirar o logaritmo mesmo. Pegar a base e passar para o outro lado. Então vocês vão ver que vai ficar aí log de t mais 1 na base 2 igual a 8. Aí o 2 vai passar para o outro lado, vai ficar t mais 1 igual a 2 elevado a 8. Então o número que está na base passa para o outro lado, ele vai virar a base para o expoente. Então era 2 ali embaixo, esse 2 foi ficar 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é o 2 multiplicado 8 vezes. Isso dá 256, 256. Passando um para o outro lado da igualdade, então vai ficar 256 menos 1, 255. Então significa que leva 255 dias para a planta chegar em 40 centímetros. Do momento em que ela começou a brotar, saiu do chão, até chegar aos 40 centímetros, que é a altura máxima. Como eu estou querendo saber do momento em que ela foi colocada à venda, não do momento que ela começou a brotar, então a gente vai subtrair as duas datas que a gente achou. 255 menos 63. Alternativa D, que são 192 dias. E aí qualquer coisa disponível aí para tirar dúvidas, podem escrever lá no Palestina e mandar e-mail. Um abraço a todos e até mais.